Bora lá então para mais um episódio. Hoje eu gostaria de usar o meu iPad aqui para escrever algumas coisas na tela. Eu queria que você esquecesse aí um pouquinho sobre música, sobre plugin, sobre biblioteca, sobre trilha sonora. Esqueça técnica, esqueça um monte de coisa. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho juntos aí sobre tempo, né? Por quê? Porque, como a gente sabe, tempo não volta. Por que eu tô falando isso? Porque daqui um ano, exatamente um ano, eu queria que você pensasse, onde é que você vai estar daqui um ano? Onde é que você pretende estar? Eu sei que essa pergunta pode ser um pouquinho desconfortável aí para você, e é para muitas pessoas, mas ela é necessária para fazer com que a gente pense aí, né? Porque eu vejo muitas pessoas nesse mercado musical, e várias delas que querem finalmente trabalhar com trilha sonora, tentar viver, né, desse mercado da venda das suas músicas e transformar a sua vida numa produção constante, rentável aí, com uma empresa que seja lucrativa nesse mercado de trilha sonora. Essas pessoas, elas não travam por falta de talento. Muita gente tem talento que eu conheço. Pelo menos a maioria da que eu conheço, elas quando travam, um dos motivos é pela falta de decisão. E aí, existe um padrão, né, que a gente olha quando a gente vê essas pessoas falando e dando seus testemunhos ali em bate-papos e tal. As pessoas, elas produzem, elas compõem, elas publicam, elas ficam esperando, né? E aí, quando acontecem as coisas na vida, pelo fato delas ficarem esperando, o retorno é muito baixo, né? Você acaba desanimando, você ajusta ali um negocinho aqui, outro ali, você tenta uma outra biblioteca, você tenta um outro cliente, você espera de novo, os meses vão passando e o ano termina. Aí você percebe que pouca coisa mudou. Já aconteceu comigo para várias coisas da minha vida. E aí não foi porque você não tentou, né? Porque a gente tenta, né? Eu, pelo menos, sou o cara de sempre tentar para saber o que vai dar, mesmo se eu souber que tem a possibilidade de dar errado, obviamente medindo ali os riscos, né? Então não foi porque você não tentou, mas porque você não se estruturou. E manter as coisas de forma improvisada, fazendo de qualquer jeito, e até mesmo nem fazendo, né? Por um período prolongado aí, vai virar estagnação, e essa estagnação, nesse período prolongado, a gente passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, vai virar uma desistência sua rapidinho. Você, por mais, né, que você veja aí que o mercado às vezes é promissor, você vai desistir porque simplesmente você não se abasteceu do que tinha que abastecer na hora certa para você ter algo que a gente chama de ativo, né, uma empresa, um negócio, algo enxuto, rentável, que te dê resultado. E existe um custo muito grande de ficar adiando chegar a ter essa estrutura, que chama de custo, que a gente chama, né, custo do adiamento. Porque ele está ligado com o nosso tempo, que é muito precioso, né? Quando você adia, por exemplo, se organizar, se estruturar, você vai pagar um preço que ele é invisível, né? Você não vê, não custa dinheiro, às vezes até custa, né? Mas você perde tempo, você perde energia, você perde dinheiro, você perde clareza, você perde confiança, né? E não ganha autoridade para chegar onde você quer, com a autoridade que você gostaria para vender, inclusive outras coisas. E aí você começa a duvidar do seu próprio talento. E aí o problema nunca é o talento, né? O problema é esse modelo, essa estrutura que você não criou. Todo ano que passa, que você passa sem criar uma estrutura para um possível negócio, e esse negócio virar ali uma empresa que eu chamo de enxuta e rentável, vai ser um ano para você acumulado de tentativa. E ficar tentando não vai fazer você gerar patrimônio, não vai fazer você gerar ativo. É a estrutura que faz você ter o patrimônio. É a estrutura empresarial que vai fazer você gerar ativos, inclusive mais de um. É o seu catálogo, são as suas músicas, são esse modelo, é a empresa que você criou, tudo isso vai gerando ativos. Você pode, no futuro, ter um sócio, 2 sócios, fazer parceria, ganhar mais dinheiro, ter um posicionamento, tudo isso vira ativo. Agora, a maneira como se você passar os anos só improvisando, com certeza nada disso vai virar ativo.
Existe uma frase que a gente escuta muito na área musical de trilha sonora. Fora do Brasil, eu escuto isso de algumas pessoas nas comunidades que eu vejo, né? E que as pessoas falam é que depois eu me organizo. Se eu escuto, inclusive, bibliotecas fora do Brasil, não é só aqui não, tá? Bibliotecas não, desculpa, escuto em comunidades, né? Depois eu me organizo. Aí a pessoa fala, depois eu estudo, depois eu monto meu catálogo, depois eu penso em estruturar a minha empresa, depois eu penso em me organizar, como é que eu vou distribuir, depois eu penso em fazer contratos ali. Cara, começa só a adiar e aí não tem, né, esse ativo criado, não tem um sistema, não tem gestão, não tem financeiro, não faz o marketing, não sabe vender, não tem contrato, não tem nada. E esse depois que a gente fala o tempo inteiro para a gente mesmo, com o passar do tempo, além de ser o que separa você de amador para alguém que ficou profissional e é visto assim porque criou essa estrutura, é isso que vai fazer com que você não cresça. Quem cresce são as pessoas que decidem se organizar, se estruturar. Muitas vezes, olha o que eu vou dizer agora, quem cresce é aquela pessoa que decide se estruturar, muitas vezes, sem se sentir pronto. Porque às vezes a gente nem sabe onde a gente quer chegar e vai chegar. A gente não precisa estar pronto para tudo, para fazer aquilo que efetivamente que a gente deveria fazer. E a gente perde, inclusive, as oportunidades de entrar em certas ondas, como a gente diz lá em Minas, né? O trem passa apenas uma vez, e aí você perdeu o trem, né? E ninguém se sente sempre pronto na hora que tem que estar pronto. Mas quem começa vai construir o que a gente chama no lado empresarial, né, de vantagem competitiva. E aí é que entra, né, que eu queria falar aqui para vocês, do Clube dos Produtores de Trilha Sonora. Imagine aí, em relação ao clube, 2 cenários. Cenário 1, se você... Vou até escrever do lado aqui. Se você não entrar para o clube, não entra. Se você não entra, você continua produzindo sozinho, você não vai ter os contratos que a gente vai ter lá dentro, os templates, você continua ajustando as coisas por conta própria, você continua tentando às vezes aí no escuro, você vai continuar vendo vídeo aleatório pelo YouTube. Daqui a um ano você pode estar até com mais música, porque produzir música dá para se produzir no seu home studio, em casa, no seu estúdio, enfim, mas não necessariamente você vai ter uma estrutura criada para um negócio que vai virar o ativo que é tão importante. E pensa você agora no cenário 2. Você entrou. Deixa eu até colocar de vermelho aqui. Se você entrar para o clube dos produtores de trilha sonora, com a gente ali agora, você vai conseguir organizar o seu posicionamento, você vai conseguir definir o seu nicho, você vai conseguir estruturar o seu catálogo, a gente vai falar sobre contrato, sobre estratégia, sobre processo, sobre gestão, você vai construir um modelo do seu negócio, da forma como você quer, e aí daqui a um ano você vai chegar lá, diferentemente de quem não entrou, você vai ter direção, você vai ter a sua estrutura montada, você vai estar em outro passo, muito mais na frente, porque você entrou numa oportunidade que para nós brasileiros é única, tenho certeza disso, e essa diferença entre um cenário e outro, com certeza não vai ser o talento. Tem muita gente talentosa que não tem resultado. A diferença aqui se chama decisão, né? E o preço não é a questão, né? Estou falando do preço do Clube dos Produtores. Eu estou fazendo agora para quem está lá na lista dos interessados. Se você vir esse vídeo e já tiver passado desse dia, até hoje à noite, hoje é dia 11/3, o preço está R$ 107 por mês. Então, se você entrar na lista de interessados e fizer a sua inscrição até hoje, daqui a pouquinho, né, às 22 horas, ainda está rolando aí, você ganha aí os 20% de desconto estando na lista. O link está aqui abaixo desse vídeo para você clicar lá. Isso é menos do que muitas pessoas gastam com um plugin, né, por mês. É um plano, né, o Clube dos Produtores é um programa de assinatura mensal. Você vai pagar R$ 107 por mês, ou seja, todo mês 20% de desconto aí. Plugin não vai te organizar a sua carreira, né? Um VST novo não vai fazer com que você tenha resultado.
Então o valor, o preço aqui não vai ser a questão de te impedir ou não a entrar. A questão é a sua prioridade. Que prioridade que você está dando hoje para a carreira que você tem? Se a sua carreira é prioridade, aí sim, então estrutura, chegar a ter um ativo, criar uma estrutura para você também vai ser prioridade para você. E com certeza, uma das coisas que eu preciso dizer aqui é que esse preço, né, vai passar de 107 por mês, que é até hoje, 11/3 às 22 horas, vai passar para 127 até a semana que vem, e depois vai passar para o preço normal, que vai ser 147 por mês. Então a gente vai ter 3 etapas aí. Estou fazendo isso para diferenciar um pouco as pessoas que entram em contato, né, querem esse desconto aqui. Eu estou dando hoje, está dando 20% de desconto. Aqui vai dar 10% de desconto, mais ou menos nesse sentido. Então esse preço ele é excepcional, ele é uma condição agora para essa fase de lançamento. Tem muito valor lá dentro, eu estou gastando muito mais para poder traduzir materiais, para entregar para vocês, para transformar os home studios em vocês e em negócios, e não só te ajudar a virar um empresário de si mesmo, mas te dar toda a estrutura que você precisa para conseguir transformar os ativos que você tem, e parte deles obviamente são as suas trilhas, em algo que te dê uma renda. Lógico que vai depender muito mais de você do que de mim, porque é você que tem que aprender, tirando as dúvidas nas nossas masterclass mensais, para que você aplique aquilo que a gente está praticando lá, mas por ser um programa de assinatura mensal e não é um curso, não é uma mentoria, é um programa de formação, né, que você toda semana vai receber uma masterclass, vai receber um material técnico que a gente chama de guia técnico sobre um compositor, para a gente estudar junto coisas voltadas para trilha sonora, para incentivar as pessoas a estudarem coisas que elas não sabem nem de onde vem, né? E a gente não tem isso aqui no Brasil. Então, quem entrar agora vai entrar nessa fase do fundador aí que a gente está chamando, né? Vai apoiar o clube dos produtores de trilha como um membro fundador aí. Depois o valor vai subir e aí sobe também uma segunda fase para o valor normal, que é o preço de 147. Então, a decisão que você precisa ter, ela é uma decisão muito importante que eu trago aqui para você tomar, né? Daqui um ano, você vai olhar para trás, você vai lembrar desse momento, talvez você vai assistir esse vídeo aqui e vai lembrar do preço. Não sei se o preço daqui um ano, inclusive, vai ficar o mesmo. Você vai lembrar não só do momento, né, ou do momento em que você decidiu, para aqueles que decidiram se estruturar, ou como a oportunidade passou para aqueles que não resolveram entrar. Então as inscrições estão abertas. O preço agora é de R$ 107 por mês, que é uma condição excepcional, não vai acontecer de novo. Te convido a entrar agora para o Clube dos Produtores de Trilha Sonora, garantir a sua vaga, para que você organize o seu negócio, organize a sua carreira e não deixar algo improvisadamente ou algo que você deixou para trás acontecer de novo. Vejo você lá dentro, espero que o Clube dos Produtores cresça, e com a sua participação a gente consiga, né, com as suas sugestões, com as suas trocas, tem a comunidade, tem os templates, tem a masterclass semanal, tem os guias técnicos, tem a masterclass mensal. É um clube que a gente espera, obviamente, não ser tão grande assim, não sei se vai entrar tantas pessoas, mas eu espero que seja grande o suficiente para que os membros que estão lá dentro possam trocar através da comunidade o máximo de informação possível para a gente crescer junto. Vejo isso nas comunidades lá fora e quero trazer essa ideia aqui para dentro, né, para o nosso país aqui, e estou fazendo esse esforço de puxar aí um clube que já vão ter outras pessoas que vão participar com a gente aí, e espero que você seja uma delas. Fico por aqui então, pessoal. Um grande abraço. Te vejo no próximo episódio, no próximo vídeo. Tchau, tchau.